Bom, então, como eu estava falando, nutrir é pouco falado, mas é um termo que se dá à mãe que amamenta. Então, muitas das vezes, a mãe que quer engravidar, ela procura lá um gineco. A mãe que está grávida, a mãe, não, a mulher, né, que está grávida, procura um obstetra. E aí, quando o bebê nasce, eles procuram um pediatra. E a mãe, como que fica? Então, a mãe ela ficou largada, ela procurou da saúde dela antes de engravidar, durante a gravidez, tudo para cuidar do bebê. E quando o bebê nasce, ela procura um pediatra que vai cuidar do bebê. E a saúde da mãe, ela fica muito debilitada após a gestação. Uma das coisas que a gente mais ouve no consultório é que depois da minha gravidez eu não consigo perder peso. Depois da gravidez, minha imunidade caiu. Depois de eu ter bebê, meu cabelo cai, minha unha está fraca, eu estou com sinais na pele. Então, assim, depois da gestação, a mãe ela se larga. Inclusive a rotina dela, que realmente está difícil, mas também tem a questão que ela parou de procurar a saúde dela. Ela voltou totalmente para o bebê, tá? Então, meu nome é Heitor, para quem não conhece. Eu queria agradecer, não sei se a Viviane Muquim está aí, a minha mentora da Universo, ela repartiu essa palestra. Eu agradeço os alunos também que estão aí. Fui formado com orgulho na Universo, de São Gonçalo, em 2022, pós-graduado na parte da materna infantil e atualizando agora os ensinos em gerontologia, que é o estudo do idoso. Então, eu faço esse link entre a infância e a terceira idade, né? Apesar de ser polos totalmente diferentes, porém, a gente percebe que no mundo de hoje, quem cuida das crianças não são os pais, são os avós. Então, eu achei que seria interessante mudar o hábito dos avós, que aí sim muda os hábitos dos netos. Então, achei um link muito importante nessa parte, né? Fui também, fiz algumas apresentações de artigos que tem aí na Universo, na PUC Campinas, e sempre me interessei nessa área de ensino, né? E porque assim que a gente passa, a gente aprende também junto com vocês. Então, como eu falei, o que é a Nutriz? Então, a Nutriz é a mãe que amamenta o bebê, né, através do leite de peito. A gente sabe os inúmeros benefícios do leite de peito, mas essa é a Nutriz e também ela pode ser chamada de lactante, tá bom? Então, vocês podem ouvir esses termos. Aí, vale ressaltar que a alimentação é exclusiva até o sexto mês, né? Isso eu estou falando para o bebê, tá bom? Então, nesse quesito, ela tem 6 meses exclusivo de ofertar o leite para o bebê. E a mãe ela pode continuar ainda amamentando, né? Não exclusivamente, mas durante anos. E com isso, a saúde dela também tem que ser nutrida, tá? Então, a gente tem que ter um olhar nutricional amplo, né? A gente não tem que ter uma visão de especialista na área somente. A gente, por exemplo, eu gosto sempre de dar um exemplo do médico, né? O médico ele é nefrologista, ele vai olhar só o rim? Não, ele tem que olhar o corpo todo. A especialização dele é o rim, mas ele tem que então olhar um corpo todo, porque o que não compete a ele, ele vai identificar e vai encaminhar, né? Conforme essa palestra que nós temos hoje aqui, né? Eu quis trazer o melhor para todos, né? Ah, eu sou da área materno-infantil, porém, não sou especialista na área da fertilidade, não sou especialista na área de doenças gestacionais, não sou especialista em SOP, endometriose. Então, eu trouxe os melhores nessa área que eu conheço, né? E trouxe para vocês. Então, a gente tem que ter um olhar amplo. Eu sempre digo que ninguém dorme saudável e acorda com doença. O corpo dá sinais. Então, nós temos aqui como um alvo a mulher. Então, quando vem a mulher, a gente tem que perceber que a mulher ela tem a sua gestação, a sua carência nutricional, na verdade, né? Desde a gestação da mãe dela. Então, se a sua mãe ela não teve uma gestação saudável e nutrida, você vai nascer com probabilidade de ter deficiências nutricionais. Como falaram, foi a Luana, né? Falou que é cultural essa questão de a gente não se programar. Realmente é cultural. Então a gente tem que quebrar. Só do fato de ter essa quantidade de gente aqui interessada em saber, isso já muda muito, né? Então é assim, a gente vai fazendo uma corrente sem fio. Então a gente vai passando informação, vai passando informação. Então, da gestação da sua mãe, pergunta saber,
A sua mãe, ela teve esses cuidados? Só foi suplementado com ferro e ácido fólico? Que agora mudou, mas antigamente era só ferro e ácido fólico. E aí você tem a tendência de ter carências nutricionais. E aí, quando você nasceu, foi ofertado para você os suplementos que são necessários durante a sua carência nutricional? Então, há de se fazer essa pergunta. Depois que você nasce e cresce, né, tem a questão da puberdade. Isso você chegou no consultório, estou falando agora para os profissionais, tá? Chegou no consultório para você uma mulher de 35 anos. Então, você tem que olhar ela por um todo. Estou pegando lá da mãe dela, de 35 anos atrás. E você, como paciente, você também tem que se observar por um todo. Algo não surgiu do nada. Algo tem um motivo. Então, como que foi o estilo de vida depois que ela nasceu? Como foi o estilo de vida dessa mulher? Ela teve a menarca, que é a primeira menstruação muito precoce. Ela teve vários filhos. O parto foi cesárea, foi parto normal, teve gêmeos, não teve? Como que é? Porque cada modificação nisso aí, ela vai gerar uma certa necessidade nutricional para aquela mulher, tá? E aí depois, como foi o tipo de parto que eu falei. Então, cesariana, ele perde-se mais sangue, parto normal perde-se menos. Então, tem carências que são mais presentes dependendo do tipo de parto. Então, a mulher, ela chega para você, né, a mulher, ela carrega consigo não só o estilo de vida que ela traz, e sim as consequências do estilo de vida da mãe dela. Eu falo mulher não só por causa do mês que nós estamos, mas sim porque a mulher sempre fala que mulheres são mulheres de fases. Então, ela tem justamente oscilações hormonais, ela tem ciclos na vida dela também, e pode predispor a uma carência nutricional, tá bom? Nós sabemos que existe o benefício para o bebê sobre a amamentação, né? O leite materno, ele é o padrão ouro na questão do alimento. O que significa o padrão ouro? Que não existe nenhuma fórmula infantil que é igual ou melhor do que o leite materno. Né? O leite materno, ele é personalizado, ele vai mudando sua característica de acordo com a necessidade do bebê, ele vai trazendo consigo nutrientes, anticorpos e tudo mais. Então, não existe hoje suplemento no mercado que seja igual ou melhor. Né? Existem, de fato, condições que a criança não pode consumir, né? A gente sabe disso, existe casos também que a mãe não pode amamentar, mas, de forma geral, ele é o padrão ouro, tá bom? É a forma mais econômica também, né? Não precisa ter gastos com fórmulas infantis, então esse é um incentivo que nós damos aqui para amamentar. Ele é de fácil digestão para o bebê e também traz inúmeros benefícios também para a mãe, né? Mas nesse caso, estou falando para o bebê, que não estou falando para você não ofertar o leite, tá? Você pode ter carências nutricionais, mas isso a gente tem que corrigir com hábitos alimentares. E aí ele promove um desenvolvimento imunológico no bebê. Então, o bebê que ele é amamentado pelo seio, eu tinha que trazer isso para vocês, porque eu não estou falando de desestimulando o aleitamento materno, não. É pelo contrário, a gente tem que estimular o aleitamento materno, porque ele também promove saúde para a mãe. Só que tem que ter uma dieta equilibrada. Não adianta a pessoa ter uma dieta regrada no pré-gestacional, na gestação, e depois que nasce a gente volta a estilo de vida anterior que não era nutritivo. Então ele promove também o leite materno, ele promove um desenvolvimento melhor no sistema imunológico do bebê, e também ele traz proteção contra diarreias, infecções respiratórias, alergias, reduz o risco de diabetes mellitus na criança ao crescer, de hipertensão também reduz o risco, de colesterol alto, triglicerídeo alto, de obesidade na adolescência. Então, tudo isso, o aleitamento materno, ele promove a diminuição do risco dessas doenças. Então, assim, ele não é só uma questão de nutrição, ele também é uma questão de prevenção de doenças, tá bom? Mas agora para a mãe, quais são os benefícios? Ele inibe a ovulação, isso reforça o método contraceptivo. Existe, toda regra tem uma exceção, né? Existe aquela mãe que ela acabou de ter no resguardo, já engravidou. Mas essas são as exceções da regra. Não, a gente não pode pegar um caso isolado e generalizar, tá bom? Então, ele inibe a ovulação por causa do ciclo menstrual, do ciclo hormonal, perdão, e isso reforça o método contraceptivo, causando mais dificuldades de uma nova gestação. Então, o aleitamento materno ele acaba melhorando nesse sentido. Ele aumenta o hormônio ocitocina,
que esse hormônio ele reduz o risco de depressão na mãe e aumenta o elo entre mãe e filho. A mãe e filho tem um elo surpreendente, né? Eu não sei como que é isso, porque eu sou homem, mas a gente visualiza isso. Então, isso é o devido ao hormônio ocitocina que já vem criado lá na gestação. E quando nasce, esse aleitamento materno ele aumenta essa ocitocina, né? Quem não pôde ou não pode amamentar pelo seio, ele tem menor, porém o elo continua, tá bom? O contato, né? E amamentar queima de cerca de 500 calorias por dia. Então, a mãe que teve uma questão de ganho de peso excessivo durante a gestação, ela vai ter auxiliar na perda de peso. Vai ter a dieta e vai auxiliar na perda de peso. Só que aqui eu estou falando que ele queima 500 calorias por dia, que é uma média, tá bom? Só que essas calorias a gente tem que saber de onde que ela vem. Porque o músculo gera caloria, o carboidrato gera caloria, a gordura gera caloria, mas tá, se você não tiver substrato suficiente, ele vai acabar degradando energia de onde não deve, né? A grosso modo falando, a gente quer que perca gordura, não músculo, mas pode ser que aconteça o inverso. Ele pode pegar o músculo, né? E um pouco da gordura, ou às vezes não pega gordura, poupa ela. Então a gente tem que sim regular a alimentação dessa nutriz, né, dessa mãe que está amamentando, tá bom? E aí eu queria trazer para vocês a composição do leite materno. Para que então você está trazendo isso? Eu estou trazendo isso justamente para falar algo no final sobre qual o cuidado que nós temos na mãe, tá bom? Isso, estou falando composição para o bebê, tá bom? O leite, ele passa por certas transições, então eu tenho ali o colostro, que é logo assim que é cortado o cordão umbilical, e depois ele tem o leite de transição e o maduro. Maduro é o que nós já conhecemos, que é o branquinho e tudo mais, né? E ele tem essas características aqui, que eu não vou me ater com vocês, mas eu destaquei algumas aqui. Então, olha só, tá em vermelho aí para vocês. Proteína, no leite maduro, ele tem uma certa quantidade de 1,3 em cada 100 gramas, né? Não precisa se atentar, só perceba no nutriente. Proteína. Também ele tem cálcio, né? Além de todos, eu estou destacando isso, tá? Ele tem cálcio na composição do leite materno. Então, a mãe vai fornecer para o bebê proteína e também o micronutriente cálcio. Magnésio também é muito importante para o desenvolvimento do bebê e o leite da mãe vai ter esse nutriente. Zinco e ferro também, né? Isso tudo a mãe está ofertando para ele. Independente se ela está tomando suplemento ou não, a mãe está fornecendo para o bebê se ela tem estoque, tá? Vitamina A, né? Existem alguns casos no Brasil que tem locais que são carentes de vitamina A, mas a mãe também está ofertando isso para o bebê, tá bom? Vitamina D. A vitamina D, a gente sabe que a gente sabe não, né? É sabido, porém nem todos sabem, mas a maior fonte de vitamina D é o sol, né? A conversão na pele, mas a mãe fornece. Se ela tem, ela fornece, tá? E aí, o que eu trouxe para você isso? Entenda, a mãe está fornecendo esses nutrientes para o bebê. Será que ela está repondo isso nela? Será que ela está ficando sem para depois ela falar assim, poxa, está acontecendo que eu estou com queda de cabelo, eu estou com a imunidade mais baixa, eu estou emagrecendo muito e ficando flácida, meu joelho está ficando mais dolorido, está estalando muito, vai perdendo composições do corpo, tá? Então, a gente tem que se atentar que o leite fornece isso, se a mãe tem, porém, ela pode ficar sem. Então, a gente tem que repor isso aí na nutrição. E quando a mãe, ela troca do obstetra durante a gestação para o pediatra para ver a saúde do bebê durante quando o bebê nasce, ela tem que procurar alguém para ela, tá? E aí é onde entra outros profissionais da área médica, mas o nutricionista materno-infantil. Ele olha tanto a saúde da mãe quanto a saúde do bebê. Mas, muitas das vezes, a mãe pode falar assim, poxa, não tenho dinheiro para poder pagar. Então, ela passa a observar, só de você estar aqui nessa palestra hoje, isso vai trazer um conteúdo que vai abrir um leque para você. E aí você vai procurando no meio que dos profissionais da área da saúde que te cercam, para poder você tirar essa informação. Tudo bem? E aí agora tem alguns sintomas de deficiência pós-gestação, quando a mulher ela vem com essa queixa, né? Ah,
eu tô com uma cabelo caindo, cabelo quebradiço. Ah, mas deve ser no início, quando ela começa a gestar, né? O cabelo dela começa a cair também por questões hormonais, né? Durante a gestação toda, o cabelo dela fica lindo, depois, devido ao estresse que gera pelo parto, ela tem essa, de fato, fisiológico, a queda de cabelo. Mas depois, ele deveria cessar. Mas não, esse sintoma, ele acaba continuando, tá? Unhas fracas, porque isso tudo são depósitos de micronutrientes, então se houver necessidade para poder fazer qualquer tipo de tecido, de manter um leite nutrido, o corpo vai pegar dos anexos que ele acha que não é tão interessante. Eu prefiro ter uma imunidade boa do que ter um cabelo bonito. Eu preciso ter uma imunidade boa do que ter uma unha bonita. Então ele começa a pegar desses anexos de reservas de nutrientes, tá? Pele ressecada, então ele vai começando a priorizar os órgãos mais vitais. Preciso de um coração batendo, preciso de um pulmão respirando, preciso de todos os órgãos vitais funcionando, então a pele é o de menos, então vamos ressecar ela. E isso abrindo brecha para doenças também. Então, automaticamente, vai perdendo um pouco a imunidade. Lembrando que a pele, ela faz parte do nosso sistema imune e ela é uma barreira física que tem no nosso corpo, tá bom? E aí o cansaço e indisposição. O corpo começa a querer que você pare um pouco, porque eu não tenho mais energia para poder você pensar. Eu não tenho mais energia para você fazer atividades extras. Então, você cansa um pouco, ele dá uma indisposição para você. Então, muitas pessoas se queixam e falam assim, depois que eu tive bebê, eu não tenho mais aquela disposição, deve ser a idade. Não, não é a idade. Muitas das vezes, a gente está pré-determinado a alguma coisa, mas é devido à deficiência. Lembra que eu falei? Às vezes a gestação a mãe dela não foi tão nutrida assim, e ela não recuperou isso, não teve como que se falou? Uma programação para poder ela engravidar, e muito menos para pós-gestação, tá? E a imunidade, como eu falei, mais baixa, não só por causa da pele, e sim porque as células imunes elas estão com deficiência. O zinco faz muito parte dessa questão da células, formação das células de defesa, a vitamina D também, e acaba a pessoa tendo uma fraqueza nessa parte imunológica. E aí começa a vir resfriado de repetição, doenças que nunca existiu, teve facilidade de pegar, vai ter, tá? E aí a gente tem que olhar os sintomas, né? A gente tem que olhar aquele paciente por um só. Poxa, Heitor, eu vou falar como profissional. Minha consulta é muito barata, eu não consigo cobrar um preço mais caro, eu não consigo ter tempo suficiente, porque a empresa que me contratou determina um tempo, então você vai dar o seu melhor naquele tempo. Você vai trazer mais informações para aquela pessoa e marcar um retorno. Só tem que ter essa informação. A gente tem que olhar os sintomas. O cabelo não cai só por causa de tinta, por causa de metais pesados, por causa de queda hormonal. O cabelo cai por causa de deficiência nutricional. Então, a gente não pode também tirar isso da cabeça. A gente tem que pedir exames laboratoriais para confirmar. Primeiro, eu tenho o olhar no sinal, o olhar no sintoma e a confirmação pelo exame laboratorial que eu faça. E mesmo assim, se o exame laboratorial der errado, você tem que desconfiar. Repete o exame em outro laboratório para confirmar. Porque existem erros humanos, sim. Então, você tem que olhar os sinais de que aquela mulher está apresentando e não tratar como normal. Mesmo que seja. Porque se você tratar uma deficiência, um sinal, um sintoma como normal, você nunca vai tratar aquela pessoa. É aquela pessoa que vai falar assim, eu sempre tive constipação, que é prisão de ventre, e nunca foi tratado. Porque eu sou assim. Não, não é assim. Você está fazendo coisas desde a infância que estão erradas e você se tornou assim, porém pode mudar, tá bom? E aí, qual é a melhor prevenção? Olha só, no mínimo, é claro, existem, né, exceções entre as pessoas, mas nós nos alimentamos pelo menos 3 vezes por dia, certo? Então, assim, qual é a melhor prevenção? Alimentação. Nós temos que comer. Você vai escolher, vou comer mal ou vou comer bem? Tem pessoas que comem mal porque quer. Não estou falando dessas pessoas. Porque essas pessoas, ela está optando por aquilo ali e você não vai mudar o que a pessoa quer. A pessoa tem aquela determinação e quando ela quiser mudar, ela muda. Mas é aquelas pessoas que comem mal porque não sabem. Então a gente vai atuar nessas pessoas. Conscientizar aquelas pessoas, porque às vezes a pessoa acha que come mal e só vai engordar. O problema não é engordar. O problema são o que vem junto, né? E aí, muitas das vezes, a pessoa também está até magra, mas perdendo massa muscular. Então, a gente tem que ver
olhar aquele paciente hoje e pensar como que ele vai ser na terceira idade, mesmo que não seja a sua área de atuação. Você tem que trabalhar naquela pessoa na prevenção. A nutrição, ela trabalha na prevenção, a nutrição, ela trabalha na longevidade. Percebe que até hoje, até agora, nós falamos sobre doenças e prevenção através da alimentação. Então, qual é a melhor forma de prevenção? A alimentação, você vai ter que comer. A diferença vai ser a escolha, tá bom? Hidratação. Às vezes a gente esquece de beber água. Não estou falando suco, cerveja, refrigerante, chá, café, água. A água, ela é um solvente universal. O que que é um solvente universal? Quando você vai dissolver um suco, você dissolve ele com refrigerante? Não, é com água. Então, ela dissolve tudo que tem por aí, e no nosso corpo humano, ela consegue dissolver 99,9% das substâncias, e é aí que a gente consegue retirar os excessos das toxicidades que existem. E aí fala assim, vou tomar um suco detox. Hidratação. Sem suco detox, perdão, suco detox sem hidratação, não vai ter efeito nenhum, tá? Evitar os erros alimentares. Quando a gente erra consciente, não é o problema, porque você sabe que está fazendo aquilo ali, você sabe quais as consequências. Beleza. Agora, quando você não sabe que aquilo está errado, eu costumo falar que existe muito, infelizmente, pessoas querendo ganhar fama na internet, que de fato o que é polêmico dá audiência, né? Mas eu sou contra isso, aqui todos estão falando na palestra é contra isso, mas existe também um erro na ciência, né? Se descobre o alimento que fazia mal antes faz bem hoje. E aí existem essas influências, mas tem que estudar o paciente por inteiro, e os alimentos também. E antigamente era dito que o peito de peru era bom. Hoje sabe-se que é um industrializado, que ele é um potente, quer dizer, não posso falar isso aqui, mas ele é um produto alimentar muito danoso, tá? E às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu como meu café da manhã, pão integral, requeijão light e peito de peru, porque a pessoa acha que está fazendo bem para ela. Então você vai informar aquilo ali com base em ciência, nunca em achismo, em base em ciência e experiência clínica, tá? Repouso. Hoje, o dia está muito corrido para todo mundo. É proposital, né? O dia ele tem 24 horas e a gente quer que tenha igual um banco que tenha 36 horas. Né? Não sei como que eles fizeram essa conta, não sei, mas se alguém quiser depois explicar pelo chat, não sei como um banco pode ter 36 horas. Mas, enfim, a gente é cobrado como se tivesse 36 horas da nossa vida. Mas o importante é que nós temos que ter um repouso adequado. Por quê? É no repouso que seu corpo para de metabolizar as coisas que tem que metabolizar para te manter acordado e ativo, ou ativa nesse caso, e ele começa a fazer a regeneração. Aquela dieta que você fez milagrosa, né, mirabolante, ela vai ter eficácia maior no repouso. Mas aí a gente não consegue dormir, a gente não quer dormir. A gente está no telefone, a gente tem barulhos, tem iluminação, a gente quer. É o único momento que eu cheguei do trabalho, estou descansado, não estou falando de pessoas que trabalham à noite. Estou falando quem tem essa oportunidade e joga fora. E aí o repouso, ele é onde acontece aquela questão do regenerar. E isso acontece muitas das vezes quando a gente chega no sono profundo, que é a fase REM, né? Que a pessoa ela mexe os olhos toda hora durante o sono. Essa fase é a fase que o corpo regenera todas as suas forças. Então, nós temos 3 fases de sono. A sono leve, profundo, fase REM. Aí depois volta, sono leve, profundo, fase REM. Isso acontece até, em média, de 1 às 3 da madrugada, depois ele perde. Então, a pessoa que dorme, troca o dia pela noite, ela não tem essa fase REM. Pode perceber que as pessoas que não dormem bem à noite, que dormem de dia, ela tem olheira, cansaço, imunidade baixa, unha fraca, cabelo fraco, ela não consegue ter uma boa evolução no seu quadro, seja ele qual for, ganha massa muscular, perda de peso, ou tanto faz. E isso a gente fala porque nosso corpo ele é movido a ciclos hormonais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do cortisol. O cortisol de manhã ele está baixo, à tarde está alto, à noite está baixo. A gente acorda com resfriado, à tarde melhora o resfriado e à noite volta o resfriado. Porque o cortisol tem esse ciclo, que ele é anti-inflamatório. À noite também. Então, tem um outro hormônio, que é a melatonina nesse caso, ela fica a pico nesse horário de 1 às 3 da madrugada. E nesse horário você tem que estar dormindo. E aí você está o quê? Acordado, fazendo nada. Não estou falando de pessoas que trabalham. Pessoas que trabalham já é outros 500. Tá? E a suplementação correta. Por que eu botei o asterisco nessa parte de suplementação correta? Porque muitas das vezes é o quadro que a gente vê por aí,
né? Infelizmente, nesse caso, a suplementação de alguns nutrientes, ela é isenta de prescrição médica e também isenta de prescrição de algum profissional prescritor. Pode ser farmacêutico, pode ser enfermeiro, pode ser nutricionista, enfim. E aí a gente é movido a propagandas. Então, toma isso que de A a Z, que isso vai fazer bem para a sua saúde, você não consumiu as nutrientes necessários, você pode consumir uma cápsula, porque nós não somos movidos a uma cápsula, né? Durante o final do dia, que vai repor todas as suas necessidades, e não é assim. A gente precisa, de fato, como foi trazido pelos outros palestrantes, um exame laboratorial, se você puder, ou uma correção, porque às vezes você já está com um alimento suficiente para aquilo ali. E aí a suplementação vai gerar uma condição chamada toxicidade. Como minha esposa disse, farmacêutica, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Nem tudo vai fazer bom em excessos, tá bom? Então, e aí, vou trazer para vocês aqui uma recomendação alimentar. Não é uma dieta, é uma recomendação, né? E nessa imagem, eu gostei dessa imagem, que eu peguei até no Google aqui, né? Ele retrata isso, a mulher dizendo ok para as coisas naturais e recusando algumas coisas que são industrializadas, né? Então, isso tem um equilíbrio, mas tem que ser feito na maior da parte do dia, pelo menos, né? Que aí você tem que traçar no mais natural possível, para o seu corpo ter nutrientes para poder ele combater alguma coisa ruim, tá? Então, eu falei de ferro que a mãe necessita, eu trouxe algumas fontes de ferro aqui, e aí dando destaque aqui para o fígado. Então, todos eles aqui eu estou falando uma porção de 100 gramas, um prato de 100 gramas, geralmente ele tem essa média de dosagem de 5,9 miligramas de ferro. E aí a gente tem também aqui os frutos do mar, como ostras, por exemplo, 5,8 miligramas de ferro. Aqui temos o espinafre com 2,7 miligramas de ferro. Você não precisa saber dosagens, tá? Eu estou falando que a quantidade que tem no alimento. E o alimento, raramente, com exceção do fígado, ele vai trazer uma toxicidade. Raramente, tá? Com exceção do fígado. O fígado, ele pode trazer sim, tá? Aqui tem as leguminosas, como feijão, por exemplo, tá? Ele tem com 1,5 miligramas de ferro. Aqui temos o grão de bico, com 2,9 miligramas de ferro. A semente de girassol com 14,9 em 100 gramas, tá bom? De ferro. Os ovos com 1,5, castanhas com 1,3. Então, você percebe que também tem aqui a aveia com 4,4. E nós percebemos que é bem vasto, né? Mas às vezes a pessoa vai começar a reduzir. Eu não como folha verde, eu não sou passarinho para comer semente, eu não sou galinha para ficar comendo ovo, né? Quer dizer, galinha não. Eu não gosto de comer ovo, grão de bico, então começa retirando as coisas. Aí você vai tendo mais deficiência, aí a gente vai ter que recorrer a um suplemento, de fato. Alimentos fontes de B12. Bom, B12, a primeira coisa a gente tem que falar que aqui eu vou trazer para você a questão dos alimentos fontes, né? O alimento fonte de B12, hoje, eles são carentes, porque a fonte principal de B12 é bacteriana. Então, precisa que um gado ele vai pastar para consumir ali algo com B12, com bactéria, que vai fazer B12, e eu preciso que a galinha vá ciscar para ela consumir algo com bactéria para ter B12, só que hoje nós estamos fazendo um criadouro no confinamento. O gado está no confinamento. Tem alguém com o microfone ligado? Peraí, deixa eu tirar aqui, gente. Peraí. O gado está no confinamento, a galinha também, e por questão de vigilância sanitária, eles têm que estar em ambiente estéril. Então, não tem bactéria para formular B12. O que eles fazem? Suplementam o gado com B12. E aquela suplementação não é muito biodisponível para o nosso corpo. Então, a gente vai acabar tendo, de fato, carência de B12. Então, a B12 é uma das coisas que a gente tem que, sim, forçar a alimentação, mas possivelmente vai precisar de uma suplementação. Mas alimentos fontes, como laticínio, como queijo, tem são derivados de animais, tá? 1,7 microgramas, tá? A sardinha tem 12 microgramas. No caso aqui é o salmão, né? Tem 1,2. Laticínios, como leite, no caso, tem 0,8. Tem a carne bovina, que tem 100 microgramas. Opa, volta.
Então, aqui eles têm essas quantidades, outros que eu não coloquei porque é muito ínfimo, com o igual do leite de 0,8, então é zero, né? Então, essa questão, a gente tem que... Botei até aqui umas cápsulas, não sei se você vê, por causa dessa questão do suplemento, tá bom? Infelizmente, mas também, por outro lado, é felizmente, né? Porque reduz o número de doenças também, pode ser... É que a gente chama de zoonoses, né? Que pode ser trazido pelos animais. Então, a gente tem que ficar sempre atento na B12. E os alimentos ricos em cálcio, né? Então, nós temos aqui a soja, uma leguminosa, com 114 miligramas, brócolis 42 miligramas, sardinha com 438 miligramas, queijos com 253. Você não precisa entender, mas saiba que quanto mais concentrado, melhor. Então, vamos supor aqui, deixa eu botar aqui o espinafre, 100 miligramas, feijão 418, esse aqui é o quê? Ah, é leite. 1,57, esse aqui é feijão, 29, deixa eu ver se acabou. Ah, tá. E aí, olha só, isso aqui já tem bastante quantidade de miligramas de cálcio. E aí eu tomo uma quantidade no almoço, outra quantidade no jantar e outra quantidade no café da manhã, e aí eu acho que uma suplementação vai ser boa para mim, eu vou tomar cálcio por cápsula, num polivitamínico. Vou ter toxicidade, possivelmente vou ter toxicidade pelo suplemento. Porque minha alimentação, aí é onde entra o nutricionista, ele vai fazer, aqui eu estou dando uma recomendação, mas no plano alimentar calculado que o nutricionista faz, ele vai ver se realmente há necessidade, tá bom? Alimentos ricos em vitamina A, lembrando que tudo isso é ofertado pelo leite. Então a mãe tem que se alimentar disso para ter depósito para ela. O bebê não vai ter falta se ela tiver o estoque. Mas e ela? Tá? Alimentos ricos em vitamina A, fígado. A gente tem que ter uma atenção no fígado, porque, como eu falei, ele é o único alimento que pode gerar uma toxicidade por excesso, por uma carga de nutrientes. Tá? Ele tem 10.700 microgramas de vitamina A. Tá? Laticínios, como a queijo, tem 200 e... Quanto mais amarelado, sem ser corante, tá, gente? Quanto mais amarelado, no caso, ele vai ter mais concentrações, tá bom? E aí vem aqui... Esse aqui é o quê? Ah, ok. Tofu. Não é queijo, perdão, gente. Queijo. Ovo. O ovo, ele tem aquela questão da gema, né? A gema, quanto mais carotenoide ela tiver, ela vai ter mais quantidade de carotenoide, vai converter em vitamina A, tá bom? Depois tem mais aqui, cenoura, né, famosíssima, 963. Ok. Tá? Então, a gente percebe que as pessoas falam assim, olha, eu só consumo leite, não gosto de fígado, não gosto de ovo, não gosto de vegetais, e você vai tendo aquela questão, que quanto mais recurso alimentar a pessoa tiver, maior a chance de deficiência nutricional, ainda mais quando estiver amamentando. Alimentos ricos em zinco, como eu falei da imunidade, por um exemplo, tá? Frutos do mar, como ostras, por exemplo, não é muito nosso cotidiano, mas tem 91 miligramas, mas o zinco está espalhado pelo nosso alimento, se o solo estiver rico, tá? 8,5 miligramas em carnes bovinas, fígado de novo, ele 4,5, semente de girassol também, 7 pontos, amêndoas, 5 miligramas, castanhas, 4,7, e oleaginosa, não leguminosas, como feijões, ele tem 4,1. Magnésio. Magnésio, nós temos uma certa carência também no solo, então também é uma outra exceção. O nosso solo brasileiro, ele não é muito rico em magnésio, então os nossos vegetais, eles também não são ricos em magnésio. Então, outro alimento que nós também, possivelmente, nós teremos que suplementar. Mas temos aqui nas castanhas, 5,5 miligramas, 39 miligramas esse aqui gergelim, perdão, gergelim, na alface, na espinafre, espinafre 79 miligramas, feijões 70 miligramas, banana 27 miligramas e o famoso chocolate, que tem muito também, que é 146, só que para a tristeza de muitas mulheres não é o chocolate meio amargo, né? É no cacau, não na gordura hidrogenada. O cacau é que dá o amargor para o chocolate. Então eles são ricos em magnésios, tá bom? Vitamina D, como eu falei, é uma das maiores exposições, a mais fonte é a exposição solar, porém, nós temos na sardinha, também nós temos no cogumelo, mas olha a quantidade, 0,02 microgramas, é muito pouco. No ovo, olha lá, 0,30 no queijo, isso se tiver fonte no animal. E o animal que estiver em confinamento não vai ter exposição também, então não adianta muito.
E o sol, ele vai ser, se você não tiver nenhum problema à exposição solar, tá? Lembrando disso. Ele vai ser uma fonte essencial. E as mulheres, elas são muito vaidosas. Amanhã nós vamos ter sobre nutrição e estética, mas passa protetor solar no rosto, no dorso da mão, não é na palma não, no dorso da mão, que é onde a gente mais pega, e na hora de pegar o sol, pega nas partes que são mais difíceis de ter acesso, como na parte do tronco, coxa, né? Se você tiver possibilidade, é onde você quase não pega sol, você vai pegar. Nas áreas que pega sempre, você retira, né? Bom, e aí, com isso, como que a gente vai montar um cardápio para aquela pessoa? Será que é muito difícil, como a Luana trouxe no exemplo dela, um cardápio simples, né? Pode ser feito para evitar uma diabetes gestacional. Será que eu consigo, como nutriz, um cardápio bom, barato, né? Porque as pessoas associam a nutrição com coisa cara, a alimentação com coisa cara. Vamos ver. O café da manhã, que geralmente pode ser o lanche da tarde, é uma torrada integral com castanhas, já, hoje em dia vende-se, né, com uma torrada integral, um ovo mexido com açafrão, então você vai fazer um ovo mexido com açafrão, bota um pouquinho de cheiro verde para dar um gosto também, iogurte natural com raspas de limão e salada de frutas com aveia e granola. E aí, nesse caso, a gente está colocando aqui, olha só, torrada integral com fontes de complexo B, fibras também, proteína boa que tem o ovo, açafrão potente antioxidante, o iogurte natural, uma proteína boa, com probióticos, que vai ajudar na questão da imunidade também, a vitamina C das raspas de limão e o chá de laranja, que é um ótimo também ativador do ferro, então você não vai ajudar a ativar o ferro dessa alimentação, porque o café não é que ele não seja ruim, mas vamos trocar um pouco. Todo dia café, de manhã, tarde, noite. Eu sou suspeito de falar que eu gosto muito de café, mas eu tenho que ter essa também alternação, alternar, né? Então, e a granola. Então não fica uma... Oi, eu gosto natural é muito ruim. Coloca salada de fruta, vai ficar gostoso. E o nosso paladar, ele é adaptável, tá bom? Até a terceira idade. Almoço que pode ser repetido no jantar também, um arroz integral. Ah, por que é integral? Porque quanto mais íntegro, quanto mais total o alimento, ele tem mais vitaminas e minerais. Se você não gosta, então eu vi que o nutricionista falou que a caloria do arroz é a mesma. Não estou falando de caloria aqui, estou falando de nutrientes. Então ele tem menos processo químico e ele tem mais nutrientes. Então, quanto mais nutrientes, menos suplemento eu vou utilizar. Então, arroz integral, ervilha, né? No caso, ele faz parte do grupo de leguminosas, então pode ser ervilha, grão de bico, feijão, feijão branco, feijão fradinho, tá? Soja. Filé de frango grelhado, na verdade não era frango aqui, tá? Eu errei, é peixe, tá bom? A gente não tem esse costume, então aqui não seria frango, me perdoe, mas seria um peixe como fonte de ômega 3 também, tá? E, como a Luana falou, uma coisa que de fato não é muito incentivado, a bebida de refresco, né? Porque vai virar um hábito todos os dias. Mas se a pessoa tem o hábito de tomar um refrigerante, como acontece muitas das vezes nas pessoas que não têm costume de ter uma refeição, você pode optar como refresco de acerola que não seja todos os dias, ou como sobremesa, a fruta. A fruta fica à vontade, não tem quantidade. Então você vai consumir a fruta acerola. Por que eu botei acerola? Porque ela tem mais vitamina C que a laranja. Outra, dependendo da sua região, tem na tua casa, se não tem, tem do vizinho. Não estou incentivando a roubar, não, mas se o lugar está para lá de fora, a gente pode pegar. Então, você tem vitamina C à vontade. Não precisa comprar aquela pastilha efervescente. E aqui são as referências que eu me baseei para poder, não tirei nada da cabeça, esses existem nos livros. A minha função aqui é só facilitar, tá bom? E meu contato, como você já tem também no grupo,